uma das principais orientações aos médiuns, principalmente aos médiuns. Por que eu falo principalmente aos médiuns? O médium é uma pessoa perturbada, porque ela está sempre sendo... como é que eu vou dizer? Não vou dizer... Vai estar sempre sendo incomodada por espíritos, tanto bons, dependendo da vibração dessa pessoa, da elevação moral, como por espíritos mais inferiores, dependendo de como essa pessoa age. Deixando claro que é muito importante um trabalho de mediunidade como socorrista, porque há muitos espíritos sofredores que precisam se comunicar. E se o médium só quer, acha que só vai receber informação, vai passar intercâmbio de espíritos de luz, onde é que está a caridade na mediunidade se ele não quer atender os necessitados, se ele não quer atender aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão angustiados? Eu não sei, Éder, se você já teve a oportunidade de trabalhar com um grupo de médiuns socorristas. Não esqueça, principalmente a gente aqui, que mora numa região litorânea, então há pessoas que desencarnam afogadas, quando são tiradas do mar, elas já estavam mortas, elas não foram socorridas. Nessas sessões de socorristas, de socorrismo, tem espírito que ele entra em contato com o médium para voltar a respirar, porque ele está ainda se sentindo sufocado, como se tivesse com os pulmões cheios de água. E quando monta-se esse grupo de socorristas, a espiritualidade vai ver onde tem espíritos nessa situação e traz para aqueles grupos. Então, tem casos de espíritos que sofreram em desabamento, estão soterrados e eles precisam. Você sabe muito bem que tem desabamento, que tem espírito, tem corpo soterrado que ainda não foi encontrado até hoje. Então, imagina a situação do espírito se ele não tem discernimento de entender que ele desencarnou. Ele está lá junto daquele corpo, embaixo dos escombros, sem respirar, sufocado, já em decomposição o corpo, e ele está desesperado, ele precisa voltar a respirar, ou falar, se comunicar. É aí que entra o trabalho do socorrista. E é interessante que você disse, né, sobre a questão, se ele não tiver ali uma compreensão, um esclarecimento, e for ainda um espírito talvez apegado, né, de certo modo à carne, à vida terrena, né? Talvez para que eu penso assim, né? Aquele que teve um familiar que passou por essa situação, não é regra que ele esteja sofrendo dessa maneira, né? De jeito nenhum. Então, não, isso não é uma regra, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. E aí esse espírito, para a gente entender esse espírito, aí foi levado para esse grupo. Como que funciona se a gente pudesse olhar? É levado para esse grupo, o médium sente influência as dele? Sensações, falta de ar, espíritos que acabaram morrendo em incêndio. Às vezes o médium sente um calor, uma formigação, algo forte, e aí quando volta a respirar, se comunica, a espiritualidade leva esse espírito para ser encaminhado. Normalmente o doutrinador tenta conversar e fala, o irmão aceita auxílio, 2 enfermeiros, você utiliza uma linguagem que possa ser comum para ser entendida. Você vai falar assim, 2 socorristas. Então, 2 enfermeiros. E até para não chocar ele, perfeitamente. Né? Então, não chega e fala, você morreu. Estão trazendo uma maca para você aceita aí para um tratamento, para você se restabelecer. E aí o médium conseguindo falar, ele consegue conduzir aquilo e o espírito aceita.
e o médico se alivia e depois, no término da reunião, é relatado as sensações que cada um sentiu. Então, olha, eu não conseguia respirar, sentia muito calor, olha, eu sentia uma formigação no corpo todo, uma palpitação muito forte no coração. Isso porque você está lidando com aqueles espíritos sofredores. Porque quando você vai estar com um espírito elevado, é um intercâmbio, é uma incorporação, uma semi-incorporação tranquila, suave, sente-se odor de flores, perfume no ar, é bem diferente do que você lidar com uma situação daquele que está necessitando de socorro, né? Que está ali aguardando ser atendido. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.